É, meus amigos, domingão, voltando pra casa depois de um dia de trabalho. Um dia não, né? Uma noite de trabalho. Domingão tá meio nublado. Não tá aquele clima que o carioca gosta, né? No meu caso aqui, o niteroense. O tempo tá meio esquisito. Tá frio. Mas ao mesmo tempo você bota o casaco, fica com calor, vai entender, né? Essas temperaturas, por isso que fica todo mundo arrebentado da garganta, de gripe. Não é mole não. É isso aí, meus amigos. Muito bom dia. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Rangel de Moto. Passando aqui pela praia de Charitas, em Niterói. Vamos pegar o túnel ali agora na frente do Cafubá, sentido Piratininga, Itaipu. Indo pra casa agora, cansado, galera. Trabalhei pra caramba essa noite. E o cara que trabalha à noite, amigo, não consegue dormir de manhã, é bem complicado. Então, geralmente o cara que trabalha à noite, durante o dia ele só tira uns cochilozinhos, mas não consegue ter aquele sono com excelência, né? E para pilotar moto com sono, cara, assim, tem gente que não sente sono em cima da moto, né? Falar que para pilotar moto com sono não é uma parada legal, por causa de reflexo, né, cara? Você perde um pouco do reflexo. Então é algo que você tem que... Galera da bike aí, ó. Isso aí, mano. Fazer exercício. Vamos se exercitar. Sai do sofá. Seja para fazer uma corrida, seja para pedalar. E principalmente para andar de moto, meu amigo, que é a melhor parte que tem. A vontade que dá agora é de chegar em casa, tomar um banho, tomar um café da manhã, tomar aquele Monster e pegar a estrada, dar um rolezinho. Porém, todavia, entretanto, eu trabalho mais tarde de novo. Graças a Deus, Senhor, eu estou trabalhando, estou empregado. Mas o cara trabalha de madrugada e ainda trabalha final de semana. É doído, meus amigos, é doído. Mas faz parte da vida, né? Temos que trabalhar. A maioria dos países aí de primeiro mundo, a galera trabalha mesmo, bota a mão na massa. E essa parada de ficar em casa o tempo todo e o dinheiro cair do céu, isso aí só pra quem trabalha de forma errada, quem gosta de dar volta nos outros. Porque o cara que trabalha honestamente sabe o duro que é pra ganhar a grana, pra conquistar as coisas. E eu sou um cara que sempre trabalhei, sempre dei um duro pra ter as minhas paradas. Mas a gente reclama, né? O povo brasileiro, principalmente, tem o hábito de reclamar. E eu não estou reclamando de estar trabalhando. Graças a Deus eu estou trabalhando. Pelo contrário, meu amigo, graças a Deus eu tenho um trabalho. Só estou mesmo abrindo o coração aqui, dizendo que estou cansado, que estou com sono. E aí, diante disso, a gente tem que pilotar com uma atenção redobrada. Não precisa ir tão voado, não precisa andar com tanta velocidade e não apostar totalmente nos reflexos, né, cara? Fazer uma pilotagem defensiva é mais seguro nesses momentos. Galera, de antemão aí te peço que se inscreva no canal, me incentiva aí com essa ajuda. Só clicar no botãozinho de se inscrever aí, não paga nada para isso.
e me incentiva a gerar cada vez mais conteúdo. Curte o vídeo também, galera, dá essa moral e vamos que vamos. Galera, é só um motovlog aqui, não tem um assunto específico, é só... Eu todo dia ligo a minha câmera, né? Independente se eu vou falar ou se eu não vou falar, eu todo dia ligo a minha câmera, porque é a forma que eu tenho de gravar meu caminho, de me resguardar se eu precisar de alguma filmagem. E aí tem dia que a gente fala, tem dia que a gente grava um conteúdo, tem dia que a gente não tem assunto, tem dia que a gente só não está a fim de falar nada. E tem várias vezes que eu faço isso, eu ligo a câmera e só vou trabalhar, não falo nada. Mas tem dia que a gente começa a falar assuntos aleatórios e aí tá gravando. E aí se chegar em casa e gerar um conteúdo, eu jogo aí pra vocês, enquanto eu não tô podendo fazer um rolezinho de moto viagem, né, de moto acampamento. Aí a gente sai falando aí, às vezes gera um conteúdo que vem na nossa cabeça, um pensamento aleatório. Vários pensamentos aleatórios vêm na cabeça. Tô cheio de fome nesse momento, pô, não comi nada. Doido pra chegar em casa, comer um pãozinho, um cafezinho. Tem coisa melhor? Pãozinho, um ovinho mexido, um cafezinho fresquinho. Eita, coisa boa! Não sei se a posição da câmera aí tá bacana. Esse suporte que eu tô aqui no capacete, ele é articulado, e aí toda hora eu guardo o capacete no baú e mexe nessa posição aí. Então tem hora que eu gravo e vejo que a posição não ficou muito boa, ficou muito para baixo, pegando muito essa parte do tanque aqui, não pegando muito o cenário aqui na frente, né? Eu gosto de ver, de assistir o vídeo em que pega aqui os dois braços no guidão e a visão aqui da frente, que dá a sensação que você que está assistindo está pilotando junto comigo. E é assim que eu gosto da filmagem. Então provavelmente, se você estiver assistindo esse vídeo aí, é porque ficou do jeito certo que eu gosto. A popzinha ali, ó, já tive uma popzinha, rapaz. Isso aí é economia pura. O único problema da popzinha, ao meu ver, era que furava muito esse pneu traseiro aí. Mas é uma motinha muito bacana. Pra quem quer economia, filho, esquece. É mais de 40 km por litro. Aí sim, mano, aí é coisa econômica. E o cara fala, quer economia? Compra uma pop. Não é uma moto cara e vai te dar economia. Não sei se os novos modelos têm pneu sem câmera já, mas na minha época era com câmera que eu tinha e, pô, toda hora furava, mano. Não sei se é porque é um pneu fininho. Aí já passei uns perrenguezinhos com essa questão aí. Mas, pô, moto pequena, cara, pra quem quer juntar uma grana aí, economizando combustível, pra de repente no futuro tá adquirindo uma moto melhor, mas não pode ficar sem uma moto no momento, a popzinha é uma ótima opção, galera. Eu falo pra vocês de coração, é uma moto que eu não tenho vergonha de andar em moto nenhuma, irmão. Ah, pô, tu não tem vergonha de andar na pop? Eu não, mano. Vergonha, cara. Vergonha é roubar e não poder carregar, já dizia minha mãe desse ditado. Se você tá trabalhando honestamente, mano, que mal tem. Ah, galera, um atento aqui, eu mudei a posição do banco
Botei na regulagem maior, mais alta. E porque eu escutei alguém falando que na regulagem mais alta não joga tanto pra frente, né? Porque a galera reclama muito que a moto joga pra cima do tanque. E eu também concordo, né? Eu acho que a moto te joga aqui pra cima do tanque, não, você fica meio que muito pra frente, né? E eu aumentei essa regulagem aqui pra ver se fazia diferença. Melhorou muito pouco. Ainda joga um pouco, mas está jogando bem menos. E em relação à altura do solo, cara, pra mim não mudou em nada. Eu continuo botando os dois pés no chão, super tranquilo. Poxa, o amigo aí, ó, furou o pneu. Que brabeira. Tomara que ele consiga chegar no posto ali pelo menos e dar uma carguinha de ar e encher, né? Se o furo for pequeno. Mas aí, se for com câmera, já era, tá enguiçado. Por isso que eu gostei muito da Himalayan cinza, a cor cinza. Pô, achei ela top demais. Mas eu não acabei não comprando porque não tinha pneu sem câmera para esse modelo de cor. Então eu acabei optando pela pretinha, né? Vulgo, o nome dela é pretinha também. Porque aí é pneu sem câmera e tal. E só tinha opção de preto e da branca. E eu acabei optando pela pretinha mesmo. Sou muito a favor desses amarelão aqui dela não, mas confesso que quando eu olhei pessoalmente eu achei bonita. E agora eu tô até adaptado já. Então assim, é só questão de costume. A gente é propenso a se acostumar com as coisas, seja elas boas ou ruins. O único problema é que quando você se acostuma com uma coisa boa, depois você não consegue mais se acostumar com a coisa ruim, né? Então você sempre quer melhorar. E isso não é um problema ruim, né? Vamos se é que existe essa possibilidade. Mas é algo que te incentiva, né, a crescer, a prosperar, a buscar sempre o melhor, porque você se acostuma com coisa boa. E aí às vezes o que você achava que era bom pra caramba, de repente cai até o padrão, porque você se acostuma com aquilo ali. E aí você acha que de repente agora tal coisa não tem um padrão tão bom. Não é que não tem um padrão tão bom, é porque você se acostumou com aquilo ali, que muito tempo antes não era possível. E aí agora você se acostuma e você começa a ver com os olhos mais críticos. Então, por exemplo, um restaurante que você antigamente nunca tinha colocado os pés, mas que hoje você frequenta e já virou algo normal, você passa a olhar ali o restaurante em algum momento com um olhar mais crítico. E aí tu acha um prato ruim, tu acha um atendimento também não tão bom em algum momento. E aí você acaba achando que caiu a qualidade, mas na verdade só a sua percepção de coisa boa que mudou. Aí tinha uma galera subindo ali, ó. A galera sobe aqui para poder fazer a Pedra do Elefante, uma trilha bem bacana que tem aqui, visual bem maneiro lá de cima. O ideal é subir à noite para ver o amanhecer do sol, porque o amanhecer do sol aqui na praia de Itaipuaçu é excelente, cara, é coisa linda. Tem época que amanhece rosa, depois fica laranja. É um paraíso de cores que fica o céu. Então, você que é da região, aconselho vir aqui fazer essa trilha para ver o amanhecer do céu aqui. É lindo demais. Mas aí às vezes a galera só faz a trilha mesmo em qualquer horário, só para chegar lá em cima e bater umas fotos. Mas aí pega esse vistão todo aí e é coisa linda, filho. Mas as cidades aqui, as casas, né, da cidade, fica bonito demais. Então, galera, eu tiro porque quando eu era mais novo, bem mais novo, né, jovem para adolescente para jovem,
começou a onda do restaurante Outback, né? Então eu não tinha condições de ir. E eu via a maior galera lá indo, conhecidos, pessoas que tinham uma condição financeira bem melhor do que a minha na ocasião. E todo mundo ia no Outback. E eu ficava com aquela questão ali que, um dia eu também vou poder ir no Outback, cara. Um dia eu vou ir no Outback. E ao decorrer da vida, né, tu vai prosperando, trabalhando, correndo atrás do seu, as coisas vão melhorando, né? E um dia eu consegui ir no Outback. E, pô, eu lembro que quando eu fui a primeira vez eu fiquei encantado. Falei, caramba, tudo diferente, essas comidas aqui, apimentadas e tal. E eu, com o passar do tempo, né, continuei indo porque eu gosto, né, da comida de lá. Independente de qualquer coisa, eu passei a gostar da comida de lá. E um dia desses aí, eu indo com minhas filhas lá do shopping, do Plaza, em Niterói, eu senti um atendimento muito ruim de quem me atendeu. E realmente não foi nem questão de percepção do que é bom, o que é ruim, não. O atendimento foi ruim. Só que, consequentemente, junto com o atendimento, a comida não estava boa nesse dia. E aí eu falei com minhas filhas, poxa, vamos ir para outros lugares da próxima vez, porque não tá a mesma coisa que a gente comeu há uns dias atrás. Aí minha filha falou, papai, realmente não tá a mesma coisa não. A batata hoje não tá legal, a carninha minha veio fria. Eu falei, filho, realmente hoje não tá legal. Mas parando para analisar, não é que não veio legal. Talvez se eu estivesse entrando ali pela primeira vez e fosse o meu sonho entrar no Outback, como foi lá anos atrás, eu teria achado incrível o atendimento, a comida, porque eu não tinha a referência, entende? Então, galera, eu entrei nesse assunto, a gente tava falando de moto, de pop e tal. Então, às vezes o cara, ele tem vergonha de andar numa popzinha, ele acha que aquilo ali inferioriza ele. Eu pegava a minha popzinha, eu ia treinar com ela. Na época eu fazia crossfit lá. Pô, maior galera na frente do crossfit esperando o horário da aula, mais a galera que saía. E eu chegava lá com a minha popzinha, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Nunca me preocupei com a opinião de alguém ali, o que ia achar, o que não ia. E aí depois eu apareci lá com uma Versys, e aí eu lembro que foi meio que... assim, caraca, o cara tava de pop, agora tá de Versys, o que tá acontecendo? Só que eu não falei nada, eu fui de Versys, pra mim, mesma coisa aí de pop. Eu apenas tinha acabado de comprar a moto e eu tava fazendo quilometragem para poder fazer a revisão. E aí, pra dar a primeira revisão, eu queria andar com a moto um pouco e, pô, tinha acabado de comprar, né, e tal. E aí eu fui com a Versys uns dias, né, pro CrossFit. Mas eu comprei a Versys na intenção de viajar só, e eu continuei com a Pop. E eu sempre tive lá meu carrinho, que no caso ficava com minha ex-mulher, para levar minhas filhas pra escola e tal. Eu sempre gostei de moto, cara. Eu sou um cara que eu gosto de moto e não sou muito fã de carro. E depois eu voltei de Pop lá, e aí todo mundo... Você sente que as pessoas ficam assim, naquela curiosidade de querer saber se você tá com a outra moto, se era emprestada. Uma preocupação com a vida alheia. Mas eu, em relação a Versys, quando eu adquiri a Versys, eu comecei a entender que a Pop já não fazia sentido pra mim, porque nem a economia mais, entende? Porque eu tinha muito motor com a Versys, eu tinha
o que ela precisava que ela me desse, né, ali, questão de agilidade e tudo mais, ela me dava, e aí eu comecei a entender que a Pop já não fazia mais tanto sentido para mim, mesmo sendo uma moto totalmente econômica. Mesmo assim, ainda continuei com a Pop um tempo, mas depois eu fui e tive que vender a Versys por motivo lá que eu me separei e tal. E eu falei, cara, eu não vou ficar só com a Pop. E não tinha nada a ver com ser Pop ou não ser, ter vergonha ou não ter. É porque eu me acostumei com a coisa boa que era a Versys, de motor, de velocidade, nesse sentido que eu tô falando. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma Cross. Eu pensei, já que eu não posso ter a Versys no momento, eu, em vez de ficar com a Pop, eu pego uma Cross. Vai me dar um pouco mais de economia também, sendo que é uma moto que me proporciona dar uma voltinha, um passeio e tudo mais. E fui lá e peguei a Cross. Lembrando que eu tô falando isso de poucos tempos, galera. 5, 6 anos aí, 7, sei lá. Porque no passado eu já tive outras motos, quando eu era novo. Tô falando agora, depois de adulto, depois de cabeça feita, né? Da maturidade chegar e tal. É dessa época que eu tô falando. E aí eu com a Cross, a Cross tava ali, eu ia trabalhar todo dia, tal, fiz as revisões, mas não era, sabe quando você tá com uma coisa que não... Pô, tinha uma aranha aqui na minha viseira, caramba, não sei se era aranha, parecia ser aranha marrom, que loucura. Mas aí voltando a falar, a Cross ela já não... Ela não enchia os meus olhos. Eu era grato por ter, né? Porque eu sou grato por tudo que eu tenho. Mas novamente eu falo, quando você se acostuma com algo bom, pra desacostumar é ruim. E aí o que eu fiz? Voltei pra Versys com peças, entendeu? Me desfiz da Cross, comprei outra Versys. E aí aconteceu meu acidente, tal. Falei que nunca mais ia andar de moto. Acho que eu já falei isso aí em todos os meus vídeos, eu falo essa história. Mas é porque tem muita gente que tá chegando aqui agora, galera. Então não custa nada reforçar. Você que tá chegando aqui agora também, ficou até agora, dá uma curtida no vídeo aí. Se puder se inscrever, eu te agradeço. Aí eu fui e falei, pô, vou comprar outra moto de novo. Falei, pô, mas a Versys, apesar de ser um motão, me traumatizou. E eu podia ter pego outra moto menor, porque eu tava também buscando um pouco de economia, porque tava indo trabalhar todo dia de carro e um gasto tremendo. Só que aí... Desculpa, eu tava bocejando aqui. Só que aí, o que eu fiz? Eu não quis mais pegar uma moto menor, porque eu entendi que se eu gasto 1.000 de combustível e tá puxado, se eu gastar 600 melhora? Melhora. Então vou gastar 600, vou comprar uma moto que vai me dar essa média de gasto. E na verdade dá até menos, né? Eu já vi que eu vou gastar bem menos que a metade do que eu gastava de carro com a Himalaia. Mas de todo modo foi uma economia e me proporcionou ainda estar com uma moto que é o que eu quero, que me dá a oportunidade de viajar com ela, mas que eu vou trabalhar também todo dia, não vai ser uma coisa sacrificante estar com uma moto dessa trabalhando. Então, galera, você quando se acostuma com uma coisa boa, pra voltar, meu amigo, pra andar pra trás, é bem difícil. E esse vídeo não tem nada a ver com arrogância, com soberba, com ego, não tem nada disso, cara. É um vídeo totalmente feito de coração. Eu sou um cara humilde. Não sou um cara rico, não tenho dinheiro, não tenho grana pra cacete. Eu, na verdade, sou pobre, trabalhador, moro de aluguel
mas que corra atrás do meu, dou um duro do caramba. Se tiver que trabalhar no meu serviço e fazer Uber, eu vou fazer. Eu não esquento cabeça, eu corro atrás e realizo meus sonhos, porque eu acho que a vida, eu que quase morri aí, eu acho que a vida é uma só. Então você tem que ter prudência, mas você também tem que viver. Você tem que usufruir das suas coisas, porque senão lá na frente você só trabalhou, você só fez pelos outros, mas e por você? O que você fez por você? Então é mais uma reflexão. Nem sabia que o vídeo ia vir para esse lado, mas para você aí que tem o sonho de adquirir sua motinha, cara, começa, meu amigo. Começa com uma Pop, começa com uma Bis, uma CG, uma Crosser, uma Versys, uma Himalaia. Comece com o que você tem condições de começar, com o que você acha seguro para você começar, mas apenas comece. Pegue tua motinha e vai ganhar o mundo, mano. Tem gente que vai para Atacama de Pop, tem gente que vai para Atacama de 1250, de Harley. Então, cada um vai fazer da maneira que pode, mas todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Uns mais cedo, outros mais tarde. E a vida é feita disso. O importante é você não pisar em cima de ninguém, não humilhar ninguém, não dar volta em ninguém, que você conquista seus objetivos. Galera, cheguei aqui no meu barraco. Agradeço a vocês que chegaram até aqui. Valeu!